E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Cinemosfera. E hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Liga da Justiça. Então é isso aí, solta a vinheta. Fala galera, bem-vindos ao canal. E antes de mais nada eu queria pedir para você que ainda não clicou no sininho, clica no sininho, ativa as notificações. Favorita esse vídeo, favorita esse canal, assim você ajuda a gente a crescer mais e mais nesse universo geek, nesse universo nerd que a gente tanto gosta de falar, né? E hoje a gente vem aqui falar sobre Snyder Cut. Sim, mais uma vez a gente vai falar sobre Snyder Cut e hoje a gente vai falar sobre as diferenças do filme do Snyder para o filme do Joss Whedon. Então, o que a gente veio trazer hoje dessas diferenças? Vou contar um pedacinho da história que aconteceu antes para vocês saberem. Então, quem não sabe ainda, esse filme da Liga da Justiça foi filmado em 2015 e 2016 pelo Zack Snyder. Ele ia terminar a história que ele começou a contar em Homem de Aço, em Batman vs Superman, e em seguida teve o filme da Mulher Maravilha, que ele foi produtor, e ele tinha que terminar essa história ele queria contar a história do crescimento do Superman como homem, como ser humano, né, como kryptoniano, mas adotado por uma família de seres humanos. E como ele ganhou essa humanidade com o passar dos anos. E o Zack Snyder foi impedido de fazer isso pela Warner, que passou o projeto para as mãos do Joss Whedon, quando percebeu que o filme estava um pouco sinistro, um pouco sombrio, e estava fugindo muito dos filmes da Marvel com que ela queria rivalizar. E eles acharam que era por bem, depois de Batman vs Superman fazer 863 milhões de dólares, e ser considerado um fracasso porque eles queriam mais de 1 bilhão, eles decidiram trocar no meio do caminho, com o carro andando, com o volante virado, no meio da curva. Eles quiseram trocar o diretor, colocaram o Joss Whedon. Ele fez o que pôde pelo filme, reescreveu 75% das cenas. Muitas das conversas que a gente assiste no filme do Joss Whedon foram reescritas. Muitos diálogos, quase todos os diálogos foram reescritos. Ele aproveitou algumas coisas de cena de luta e uma outra coisa de interação entre os personagens. E o que aconteceu? Aconteceu o que todo mundo esperava que ia acontecer. Deu completamente ruim. Não deu certo, o filme foi ruim, mal montado, com CGI horroroso, e foi um fracasso. Se é que 850 milhões pode ser considerado um fracasso. Passando disso, levantou-se a tag na internet, Release the Snyder Cut. No nosso canal aqui, outros integrantes não levantaram, acharam que não precisava, que não tinha nada a ver. Então, quem quis levantar, levantou, quem não quis, não levantou. E quem levantou acreditou no Snyder que esse filme estava pronto. Só faltava a finalização do CGI. E 5 anos depois, finalmente Zack Snyder conseguiu trazer o filme à vida, com 75 milhões de dólares para finalizar o CGI do filme, sendo provavelmente o filme mais caro da história, porque tá lá para os 400 milhões, mais o marketing que foi colocado. Mas, dia 18 de março, a gente vai conseguir ver o resultado final dessa aventura que o Zack Snyder queria contar desde o primeiro filme. Claro, vão faltar alguns filmes aí, mas o que deu tá aí. E se a gente levantar, de repente o filme for bom, a gente levantar a bandeira de novo, nada impede que esse filme vá para dentro da HBO Max. Que a HBO Max quer mais catálogo, quer mais filmes, e de repente um universo inteirinho do Snyder dentro não seria nada ruim, né? Mas vamos lá para as diferenças principais do filme do Snyder pro filme do Joss Whedon de 2017. O filme do Joss Whedon, apesar de todo mundo achar que tem muito mais piadinhas, na verdade são aquelas piadas sem contexto. Porque no filme do Zack Snyder tem piadas sim, tem várias gracinhas, mas não são tiradas mais parecidas com as originais das HQs e até dos desenhos, um pouco mais sádicas, um pouco mais satíricas, um pouco mais debochadas. As piadinhas que o Joss Whedon introduziu são mais engraçadinhas, naquela pegada Marvel, né? Então a primeira parte do engraçado, que todo mundo achou que o Joss Whedon ia ser muito mais, e o Zack Snyder ia ser muito pesado, não é a verdade. O Zack Snyder tem piadas, mas são mais secas, digamos um humor mais britânico. A segunda diferença básica é o tempo do filme. Sim, o Zack Snyder tem 4 horas e 20 minutos, 20 minutos com epílogo, e a do Joss Whedon tinha cravado 2 horas. Claro, o Joss Whedon saiu muito prejudicado nisso, porque um filme de 4 horas
sendo pensado para 4 horas. O Zack Snyder ia cortar ali para 3, 3,5, filmou 6 horas. Então ele teve que correr muito, cortar muitas cenas. Então a gente teve cortado completamente as inserções de Flash, muita coisa de Cyborg. E há quem diga que o Cyborg é o coração do filme. A gente vai entender o filme todo pela visão do Cyborg, como se o Cyborg fosse o cara mais novo ali no meio e a gente entendesse tudo que está acontecendo pelos olhos dele. Se você tira o coração do filme, você acaba com o filme. Por isso que aquele filme não tem muita alma, aquele filme não tem muito sentimento. A gente assistiu só uma aventura genérica de sessão da tarde. Não que isso seja ruim, muitos filmes da Marvel até são assim, não são ruins, muito longe disso, mas não é aquela pegada que a gente está acostumado a ver dos filmes do Zack Snyder. Então essa diferença grande de 2 horas pro Joss Whedon e 4 horas pro Zack Snyder vai fazer toda a diferença para quem assistir, vai entender. Muita gente pediu, né, a diferença de horário, quanto queria conhecer o Cyborg, queria conhecer o Flash, queria se importar com esses caras e não conseguiu. Nesse filme vocês vão conseguir. Uma diferença gritante, apareceu em todos os trailers, é o Lobo da Steppe, que visualmente está incrível com o CGI que o Snyder fez, e era a visão original do Lobo da Steppe que o Zack Snyder queria. Uma coisa alienígena, uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver. O Joss Whedon teve que fazer a versão muito parecida com a dos quadrinhos, mas não tinha muito o que fazer, porque teve que trabalhar em cima da versão do Zack Snyder. Aliás, aquela versão que foi pro filme do Joss Whedon também seria do Zack Snyder. O estúdio já tinha mandado trocar. Mas, como você sabe, o estúdio que manda, mas desta vez não foi o estúdio, foram as pessoas, e HBO Max, AT&T, deu na mão do Snyder e falou para ele fazer como ele quisesse. Então ele transformou de volta o Lobo da Steppe todinho naquela versão mais original, animalesca que ele queria. E quem viu os trailers e quem vai ver o filme tá incrível. Toda aquela roupa tecno-orgânica se mexendo. Cara, ficou fantástico. Não que a versão quadrinhesca do Lobo da Steppe tenha ficado ruim no primeiro filme, ficou ruim mesmo a correria do CGI, que ele ficou um bonecão do posto, né? Você vê desse Lobo da Steppe do Snyder os detalhes, muitos detalhes funcionando, e é incrível, né? Cara, o Zack Snyder é muito bom no CGI, ele é muito bom, ele tá muito acostumado a fazer isso. Então é impressionante como ele consegue trazer vida. Pra quem não sabe, a armadura inteirinha do Batman vs Superman, era CGI. Eles usavam uma máscara de isopor, um peitoral de isopor e só. A roupa, aquela armadura de aço inteirinha do Batman, de Batman vs Superman, foi feita em CGI. E você vê os riscos, você vê as profundidades, você vê os machucados que a máscara teve. É incrível o que o Zack Snyder consegue fazer com granulação de CGI. Ele é impressionante. Então, com certeza você vai sentir muita diferença nesse filme. Terceiro ponto, muito importante, a história em si vai mudar um pouco, o caminho dela. Então a gente vai ver, diferente como o Superman voltou, provavelmente a gente vai ter viagem no tempo nesse filme, provavelmente a gente vai ter muito mais enredo para alimentar a história, a gente vai ter o Nightmare de novo, e a gente especulou numa live que a gente fez no Instagram ontem sobre como isso vai acontecer, e a gente imaginou que o Flash ia viajar pro futuro primeiro, em vez de voltar pro passado. Aquelas cenas que parece que ele tá voltando pro passado, a gente acha que vai pro futuro, vai conhecer o futuro pós-apocalíptico do Batman, vai conseguir voltar no tempo e avisar que as coisas têm que ser feitas de outro jeito. E aí talvez sim irem tentar ressuscitar o Superman de uma outra forma, ou as mesmas cenas basicamente, mas pensando de um outro jeito, que vai dar muito mais potência pro filme, vai agregar muito mais à história do filme. Antes de eu falar a última diferença, clica no sininho se você ainda não clicou. Se você não segue a gente, segue a gente, se inscreve no canal, divulga o nosso vídeo para as outras pessoas para tornar o nosso canal relevante se você curtiu o conteúdo. Se você não curtiu, dá um dislike, comenta aqui embaixo o que você não gostou, e você também comenta se gostou. Se você achou que as teorias que eu tô fazendo aqui fazem sentido, comenta nos comentários aqui. Se você tem outra teoria, comenta aqui no comentário também pra gente bater papo, pra gente divulgar os seus comentários e a gente discutir sobre as nossas ideias. Então, chegando pra última diferença que eu acho que vai ser ponto fora da curva, é a presença do Darkseid no filme. A gente já viu nos trailers, ele está muito bem feito, e como eu disse na live ontem com o Jason, está muito bem feito pra só aparecer em 2 pontos, porque tem gente que acha que ele só vai aparecer no começo e depois no final. Cara,
tá um trabalho muito bem feito de CGI, uma profundidade, uma dinâmica. Apareceu no último trailer aí bem pertinho o rosto dele. Não é possível que fizeram tudo aquilo para 2 takes. Não. Eu tenho certeza que ele vai aparecer muito mais durante o filme. A gente viu que tem um Omega Beams, ele lutando debaixo d'água. E aqui 2 teorias que eu tenho, que eu trouxe na live também. Eu acho que Mulher Maravilha deve morrer nas batalhas, e eu acho que Aquaman deve morrer nas batalhas. E talvez seja quando solta um Omega Beams embaixo d'água. Talvez ele mate o Aquaman com os feixes Ômega. Isso ia ser interessante, porque aí a gente parte pro futuro pós-apocalíptico, e depois, quando voltasse o Flash, eles tomariam outros rumos, se uniriam. Porque toda a campanha de 2017, se você não se lembra, é United the Seven, junte os 7. Só os heróis unidos vão vencer esse desafio. E eu imagino que essa vai ser a briga para esse filme, juntar os heróis. Isso só vai ser alcançado depois que o Flash voltar no tempo e dizer que deu ruim lá no futuro, que os heróis precisam voltar, retornar e se unir. Beleza, gente? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Se você ainda não está inscrito e curtiu o canal, ativa a notificação, clica no sininho, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou. Se você não curtiu, dá o dislike também. Comenta aqui embaixo, ajuda a gente a fazer um canal melhor. Não adianta só escrever lá embaixo xingando, falando que tá fazendo porcaria. Não, diz o que você não gostou pra gente poder melhorar os vídeos pra você, tá bom? É nosso compromisso aqui de fazer o canal pra vocês. Beleza, gente? É isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Amanhã, dia 18, tem Snyder Cut. Quem tá vendo esse vídeo no dia do lançamento. Amanhã, dia 18, a gente volta pra dar as impressões e o nosso release do filme. Então, fica com a gente. Obrigado. Até amanhã. Tchau.